Mas eu vou cutucar ele mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque é o seguinte, nessa mesma época que ele começou aí, tinha umas outras aqui em Londrina também. Tinha. Que era também nesse negócio de locação de aparelho aí, beleza. Mas elas sumiram, elas não existem mais. Eu não E conheço ele tá mais aqui. ninguém hoje. Qual foi a sacada onde você falou assim, o negócio não é aluguel só de data show, o negócio é montar a estrutura para o evento. Teve um momento aí, Sim. porque uma coisa que eu sempre admirei do teu trabalho foi essa... Você é empreendedor. Você tem essa sacada de visões, assim. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco disso com a gente. Onde você foi mudando essa chave, vendo coisas maiores aí. Então, quando lá em 2004, 2004, quando eu comecei a alugar projetor, o que começou a acontecer? Tinha cliente que ligava e falava assim, eu estou precisando de um projetor, mas eu preciso de uma caixa de som. Você tem? Não tenho, mas eu resolvo isso. Quando que é? Daqui 3 dias. Beleza, eu resolvo. Ia lá e comprava. Ia lá na Sonkey aqui em Londrina. Sei. E comprava a caixa de som com tripé. Mas eu preciso de microfone. Corria lá e comprava. Então, assim, uma coisa que eu sempre fiz, e aí, Alexandre, para mim é uma função de um empreendedor, é estar de ouvidos abertos para o mercado. Né? Porque eu sinto que assim, tem alguns empreendedores que modelam o seu produto, o seu serviço, o seu negócio, muito com a sua própria percepção, com aquilo que ele conhece, que ele entende, que ele acha que vai ser o melhor. Sim. Eu nunca fui bom assim, eu nunca consegui modelar tão bem um produto, um serviço, que eu falasse, pô, isso aqui tá perfeito, os clientes vão contratar. Eu sempre fui de ouvidos muito abertos para o mercado, ouvidos muito abertos para que o cliente precisa. Então, eu sempre fui modelando o meu negócio, o meu backlog, né? Sempre foi orientado pelo cliente, nunca pela minha percepção. Sempre ouvindo o cliente. É claro que tem várias discussões, né, muito profundas sobre isso. Tem alguns especialistas que dizem que quando você faz isso, você nunca planeja muito bem o teu negócio vai sendo muito moldado pelo cliente. Eu gosto de ter um equilíbrio. Eu quero sim ter algumas diretrizes no meu negócio. Eu tenho algumas metas que eu traço desde lá do começo do negócio, metas mensais, anuais, mas eu gosto muito de ouvir o cliente. Foi assim que eu comecei. Comprar sistema de som, comprar tela de projeção, comprar outros equipamentos. E aí, a grande virada na minha vida foi em 2009. Eu sempre fui muito fã do Sebrae. Esse negócio começou em 2003. 6 anos depois, eu passei por falência. Em 2006... Voltar um passo aqui, importante que como o podcast é para inspirar as pessoas, tem uma parte aqui que é importante. Em 2006, Alexandre, eu queria fazer tudo e acabava não fazendo nada. O que eu fiz lá em 2005, 2006? Eu comecei a importar equipamentos usados do Canadá, dos Estados Unidos, do Japão. Comecei a importar até de forma irregular isso. Comecei então a vender notebook, vender computador, vender projetor, vender as coisas. Continuei locando. Montei uma loja da Cacau Show para minha mãe lá em Minas, que a minha mãe não queria mais que ela trabalhasse na roça ou trabalhasse de empregada doméstica. Montei como se fosse uma franquia da Cacau Show para minha mãe lá em Minas. Ou seja, eu não tinha grana, não tinha experiência e comecei a querer abrir o leque. Para mim isso é um problema. O empreendedor no começo ele precisa ter foco. Se ele abre muito leque, ele não tem bagagem, não tem grana, não tem muito recurso para fazer isso. E ali eu me dei muito mal. Sabe, eu lembro que eu tinha 25 anos de idade, no ano de 2006. Eu falei a loja de chocolate com a minha mãe, não tinha experiência para tocar, ainda mais à distância. A minha mãe não tinha experiência com o comércio, outra área totalmente diferente. Essa venda de equipamento, por ser irregular, começou a dar necessidade de garantia e era um estresse para eu conseguir a garantia, porque eu tinha que devolver isso lá para fora do Brasil, isso voltar e de uma forma irregular. Então eu me lembro, cara, que em 2006 eu parei tudo que eu estava fazendo. Assim, ó, eu tinha um funcionário na época, fui para um boteco que tinha na rua do escritório que eu tinha em Londrina, que era uma salinha de 10 metros quadrados. Certo. Fiquei uma tarde inteira nesse boteco tomando uma água com gás e pensando, Deus, onde é que eu errei? Eu tenho 25 anos de idade, eu estou falido. Eu tinha uma dívida de mais de 100 mil reais. Cheguei a ter 37 inserções de Serasa SPC no meu nome e no CNPJ. Certo. E aí eu falei, onde é que eu errei? Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram a ser trabalhador, ser honesto. Meu avô sempre empreendedor. Eu estou com 25 anos de idade, nada que eu tentei deu certo e eu estou falido. E agora? Foi aí que Deus entrou assim, Deus sempre quis fazer parte da minha vida, mas foi nesse momento que eu permiti que Deus realmente fizesse parte da minha vida de uma forma mais intensa. Então eu comecei a, primeiro, buscar a Deus em oração, ler a Bíblia, comecei a frequentar
a Igreja Nova Aliança de Londrina e comecei a mudar conceitos na minha cabeça. Falei, bom, a partir de hoje eu vou parar de importar as coisas de forma irregular, vou fazer a coisa correta. Porque isso, empreendedor, é uma mentira que contam pra gente. Não dá para ser legalizado, não dá para emitir nota de tudo, porque não dá. Dá sim. O que não dá é para fazer as coisas irregular. Porque irregular você não vai ter... Você não pensa em longo prazo. Para mim, você pode... Teu negócio pode crescer de forma mais... acelerada. Mais acelerada. Só que não tem sustentação, né, Ana Paula? Então, quando você faz a forma correta, pode demorar um pouco mais, mas você constrói a casa sobre a rocha. Você dá um passo de cada vez e vai reforçando a tua estrutura para que você não tenha que voltar. Então foi isso que eu comecei a fazer de forma muito lenta. E aí veio o Eurocenter na minha vida, que eu tenho o Rubus Cowork. Eu estava passando um dia, Alexandre, na frente do Eurocenter em 2006, falido. E Deus falou comigo, para aí. Meu Deus, mas como assim para? Eu não tenho dinheiro para pagar 300 no aluguel na salinha que eu tô, esse prédio lindão, tinha acabado de inaugurar. Sim. Parei, entrei lá, tinha várias salas lindas. Aí eu falei com a pessoa que estava ali da imobiliária, ela falou, essa sala custa R$5.000 o aluguel. Aquela ali custa 4. Elas não estão prontas ainda, você vai ter que investir uns R$100.000. Eu só sorri e falei, meu Deus, ela nem sabe com quem ela tá falando. O cara falido, que não tem nada, não tem nem onde... Mas aí ela falou, olha... Aí eu falei que tinha esse desejo de ter um coworking, porque eu tinha ido no Sebrae, peguei as cartilhas de plano de negócio, falei, bom, já que importar equipamento de forma legal não dá, eu vou procurar algum negócio legal. E aí tinha lá uma cartilha que chamava Escritório Virtual, que hoje se tornou quase que um coworking. Sim. Eu falei, pô, isso aqui é legal. Eu dividi a sala num condomínio tecnológico em Londrina com outras 6 ou 7 empresas de tecnologia pequenininha. Sim, você sublocava para elas. Na época, eu não sublocava, a gente dividia os custos. Tá. Na época eram startups, a gente nem usava esse nome, mas eram startups, né? Eram pequenas empresas de tecnologia, a gente rachava os custos. Eu falei, pô, isso aqui dá para ser um negócio. E aí eu passei lá, expliquei esse negócio para a pessoa que estava ali, ela falou, olha, essa ideia é genial, isso é muito boa, nunca ouvi falar disso aí. Mas vamos fazer o seguinte, apresenta essa ideia para o dono da construtora, quem sabe ele compra a ideia e faz uma parceria. Eu fiquei uma semana, Alexandre, mergulhado, montando um modelo de negócio, uma apresentação que pudesse. Levei lá, ele olhou, falou assim, olha, eu poderia dar essa oportunidade para a Retrovisa, que é uma empresa muito maior que a sua. Sim. Mas eu gostei da tua atitude de vir aqui, de apresentar, eu vou acreditar em você. E aí ele liberou para que eu administrasse o auditório e 5 salas em cima do auditório do Eurocenter. E aquilo ali foi uma virada de chave. Entrou Deus na minha vida, aquilo ali mudou, eu comecei a alocar o auditório com equipamento, comecei a alugar salas, comecei a fazer mais relacionamento com as empresas. E aquelas empresas que eu batia na porta e não abriam, começaram a me ligar, querendo equipamento, querendo outras soluções. E aí as coisas começaram a mudar. E em 2009 o Sebrae abriu uma licitação. O Everson Feliciano, que era gerente do Sebrae na época, esteve lá no meu auditório e eu fiz um evento no auditório. Evento é chave para negócio. E o Everson, no final, chegou em mim e falou, que legal, você é um cara novo, tem uma empresa de audiovisual, tem esse auditório aqui, nós vamos abrir uma licitação para contratar a empresa de audiovisual no Sebrae. Por que você não participa? Falei, nossa, isso pode ser a minha oportunidade. Nunca participei de uma licitação. Aí comecei a participar de umas licitações pequenas que tinha na prefeitura e tal, para pegar a mãe, a Laiana, que trabalha comigo, começou a estudar, e a gente se preparou para participar da licitação de 2009. E aí, Alexandre, foi a grande virada de chave. A gente venceu a licitação do Sebrae com um custo muito baixo, mas aquilo ali, cara, conectou a gente com todo o ecossistema de inovação de Londrina. Então aquilo ali para mim foi assim, financeiramente não foi bom, mas o que abriu de portas, o que gerou de insights, o que